cativa num dia de definições no futebol do Rio Grande do Sul. Há pouco ainda estava interagindo com o Bogado e o Bifes aqui. O jogo mais eletrizante e que a gente não pôde ver, né? Porque não passam todos os jogos. Aliás, o próprio do Internacional passou só no pay-per-view, né? Imagina o cara comprar um jogo do Internacional contra o Aimoré às 3 da tarde e pagar ainda para assistir. Apesar de que era um jogo decisivo, o Inter precisava ganhar, se perdesse podia se complicar. Mas o Juventude acabou entregando a rapadura no final, né? O próprio Novo Hamburgo não conseguiu ganhar dos reservas do Grêmio, mas pelo menos obteve um bom resultado, que foi um empate. Teve uma hora, depois que o Juventude tomou vira do Esportivo, que o Novo Hamburgo podia perder para o Grêmio, que iria se classificar. E aí só perderia a vaga se o Grêmio fizesse 2 gols no finalzinho. E eu estava até ouvindo o Roberto Pato Moro, nosso comentarista, e ele estava dizendo assim, mas se não faz um gol, como é que vai fazer 2? Simples assim, né? Não faz um gol, vai fazer 2. Luiz Braz, futuro vereador de Porto Alegre. Eu quero cumprimentar você, Rec, o Maurício, todo mundo, os telespectadores. Eu coloquei nas minhas redes sociais hoje um desafio. Um desafio. Eu falei assim, que eu vim aqui no teu programa hoje. Eu vi tua chamada ontem. Eu falei que eu vinha no programa hoje para explicar por que o Grêmio, dominando um jogo, praticamente os... Bota a gravata tricolor aí. Como é o nome da neta que está aqui filmando? Isabelle. Tá, como é que... Gravata tricolor. Como é que o Grêmio, dominando um jogo... Não é tricolor, é bicolor. É um tom sobretom de azul ali, né? Bicolor. Não consegue fazer gols. E eu vou explicar o porquê que isso acontece aqui no teu programa hoje. Que milagre. Bom, vamos lá. Com o Luciano e com o André. Aliás, eu disse aqui na passagem do programa do Conexão para cá. O Renato, na entrevista coletiva, ao criticar o Luciano, fomentou a pergunta seguinte, que foi sobre o André. Aí, perguntado sobre o André, ele disse o seguinte: o procurador e o André estão negociando a saída dele do Grêmio. Aí disseram assim, tá, mas e aí? Bom, se ele ficar, ele não pode ficar recebendo sem trabalhar. Aí me deu a entender que lá pelas tantas, né, vai ter, se o Grêmio chegar à decisão do Campeonato Gaúcho, vai ter decisão do Campeonato Gaúcho no meio do Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil no meio do Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores da América no meio do Campeonato Brasileiro. Então, daqui a pouco, quem ficar, joga. Aliás, ele deu outra notícia, o Renato, na entrevista coletiva, dizendo que o Grêmio vai contratar um lateral esquerdo. O nome que está sendo especulado é o Mansur, do Atlético Mineiro. E eu até brinquei, Mansurs, o Grêmio tem vários aí. Um pequeno comentário. Sim, senhor. O Guilherme Guedes se destaca, vai bem no Grenal e a premiação que ele recebe... Continuou bem. Não, mas ele se destacou no Grenal, que é o principal parâmetro. Aí o prêmio dele é contratar outro lateral. Para mim, Mas é por isso. Para mim, o Guilherme está precisando apenas de uma coisa. Ele precisa que o técnico chegue para ele e peça para que ele se acalme um pouco, porque ele cruza muitas vezes quando não precisa cruzar. Ele cruza em cima do zagueiro. Normalmente ele não tem um cruzamento realmente que vai ser aproveitado lá dentro da área. Então ele é muito bom, na verdade, quando ele vem no apoio, mas quando ele chega perto da área, ele está precisando de uma orientação que o técnico tem que dar para ele. E no Grenal ele foi menos afoito do que no jogo contra o Ipiranga. É verdade. E hoje eu assisti quase todo o jogo. É porque no Grenal se tem um pouco mais de preocupação, né, Rec? Foi bem hoje, foi bem. Ele é um cara que parece pronto. Jogou na Ponte Preta já tinha jogado no Grêmio, já tem um conceito há bastante tempo. Eu acho que o Grêmio não precisaria, na verdade, de um lateral esquerdo, porque tem lá Tem o Cortez, né, que poderia ser o reserva. Não é porque esse menino, eu acho que, bem trabalhado, ele vai ser titular do Grêmio. E o outro lá, esse Mansur, eu já vi jogar. Sabe, não dá. E não me chamou atenção. Né? Não chamou, não chama atenção. E o Luciano, para mim, é um jogador ruim, sabe, né? Eu sempre tive essa impressão. Mas a média de gols dele no Fluminense no ano passado, se não é a melhor média entre os centroavantes, antes de vir para o Grêmio. Agora, ele fez gol para Dedé o ano passado. Ele é 90 vezes melhor do que o André. Sabe, mais ou menos 90, isso. mas... Mais ou menos isso. Mas 90 vezes melhor que o André. Então, o Grêmio perdeu alguns jogos no campeonato passado, o ano passado, exatamente porque o Renato insistia em colocar o André.
E o André ia lá, perdia 1, perdia 2, perdia 3, perdia um monte de gols. E aí o Renato sacava o André, sabe? Mas o Grêmio aí já estava perdendo, ou não tinha marcado nenhum gol, não é? O que o Mário Sérgio Martins quer dizer com... Ele está nos assistindo aí. Tá na live do Facebook. Lê aí o recado do Mário Sérgio Martins. Mário Sérgio Martins, que participará amanhã conosco via Skype. O meu amigo Luiz Braz tem que explicar as viúvas que ficaram no bairro Santo Antônio. Mário, a neta do Braz tá aqui, Mário. Aí não dá, Um abraço É que dá meu várias amigo. interpretações. Pode ser viúva do rádio, pode ser... Não, é porque eu morei no bairro Santo Antônio durante 10 anos. E eu tenho lá uma amizade muito grande com muita gente ali do bairro Santo Antônio. Isso se chama de viúvas. E fomos representantes lá na Câmara Municipal. E um dos focos, não é, uma das regiões que mais votava em nós naquela época era o bairro Santo Antônio. Não é? Então tem que recuperar essas viúvas. Tudo. Tem um amigo que está sentindo falta tua nas ruas do Menino Deus, mas não é viúva, né? Que é o César, do Agape. Ele disse, o Braz não está passando por aqui mais. O César é um cara maravilhoso e o Agápio faz um lanche realmente espetacular. Eu trouxe hoje para você sortear aqui no teu programa, para você usar no programa da maneira como você quiser. A minha neta tem lá 3 convites para que a pessoa possa utilizar as dependências ali do Canoas Tênis Clube. Lá tem uma escola de natação, que é de um amigo muito querido, sabe? Que é o meu genro. E ele mandou 3 convites para que as pessoas possam utilizar lá durante 30 dias sem pagar absolutamente nada. Você faz o que você quiser desses convites, Elvio. Onde é que é? É ali no Canoas Tênis Clube. Maravilha. Então quem pegar aqui... Canoas Tênis Clube... Geração Água. A escola dele é Geração Água. Maurício, já fica com os convites e depois vamos ver um telefone que o Bruno possa atender, nem que seja ou na última parte do programa, sim, ou assim que terminar o programa, ou durante o programa, a gente vai dar um start aqui. Canoas Tênis Clube, fica na Inconfidência, que é uma avenida que todo mundo conhece aqui em Canoas, próximo da Santos Ferreira. É perto do primeiro viaduto, aquele que você está vendo, né? Exatamente isso. Pertinho. Olha, Posso explicar? É meu vizinho, então. Eu posso explicar por que o Grêmio não consegue fazer gol, mesmo Só deixa eu anunciar o Biola aí. Então tá. Olha aqui, Biola, deixa eu te dizer uma coisa aí. Não sei se você está bem informado sobre esse assunto. Primeiro vou te dar boa noite e colocar na conversa aqui com o vereador Luiz Braz e com o Maurício Freitas. Este empresário, que agora nós estamos na caça dos empresários aí, né? De novo. O Internacional perdeu 3 meninos nos últimos tempos e o Biola está sempre monitorando isso aí, porque hoje eu fui buscar informação, diz que esse menino cresceu o olho e pediu 15 mil por mês no Maranhão. Alguns lá no Beira-Rio dizem que ele vale, porque ele é o melhor jogador do 1 para 1. Outros me disseram que ele tem um temperamento difícil, que incomodou na Copa Santiago. E eu fui perguntar se era daquele empresário que já teve mais de 20 jogadores no Internacional. Um cara me mandou lá. Aí fui buscar informação, porque repórter só matando, né? O cara não vai ficar aqui tergiversando ou chutando e tal, e comendo na mão dos outros. Me disseram que ele só tem mais um jogador e é na Sub-15. Mas ele não pode ter mais nada no Internacional. Todo jogador que ele bota lá, ele bota para o cara aprender, para depois tirar do clube, né? E aí, até esse cidadão que me passou a informação me disse o seguinte: nós alertamos à época para o antigo vice-presidente de futebol sobre alguns procedimentos equivocados que estavam acontecendo dentro do Internacional e tal, e ele disse assim, mas eu gostaria que me provassem. Bom, mas aí é o seguinte, né? Se tudo na vida o cara tiver que provar, vai acabar que muitos criminosos ficarão à solta. Não estou dizendo que lá tivesse criminoso, mas que o cara fosse, pelo menos, interrogar o A, o B, o C, diz, para aí, por que esse empresário tem tantos jogadores aqui no Inter? Pelos seus lindos olhos é que não é, né? Ou pela sua competência em captar meninos, porque o que tem de menino querendo entrar em Grêmio Internacional e não consegue, né? É uma grandeza. Aí, um empresário só tinha mais de 20. E até tem outros aí, mas tem outros que colaboram. Por exemplo, não sei se é o caso, tá? Eu vou chutar um nome aqui. Eu não tenho parceria com ninguém. Vou citar um aqui, porque eu o entrevistei
E ele me deu um dado que me pareceu interessante. Ele disse, eu tenho uma parceria com uma escola no interior de São Paulo, escola de futebol, que tem 800 meninos. E lá eu capto os melhores e trago para o Internacional. Augusto Nogueira. Então, ele mais ou menos deu fé do que ele está fazendo. Bom, eu tenho lá, eu ajudo a bancar uma escola com 800 meninos. Os caras me avisam quem são os cancãs lá, eu trago para cá, se der certo. Nós fazemos uma parceria com a escola, comigo e com o Inter. Me pareceu uma coisa transparente, ele falou até no ar, né? Porque ganhar dinheiro, todos nós gostamos de ganhar dinheiro. Porque eu já introduzia o Miola com essa conversa louca, porque hoje eu falei na rádio e todo mundo, mas para aí, esse cara continua com 20 e poucos. Bom, me disseram que ele só tem um na Sub-15 e você deve estar mais ou menos também por dentro dessa situação, porque mais ou menos imagina com quem eu possa ter falado, são 3 ou 4 e tal. Então, né? E essa preocupação tem que existir permanentemente. O mesmo alerta que foi feito no Internacional, eu fiz lá atrás para o presidente Romildo, que andava bravo comigo, e tinha um sujeito lá nas divisões de base do Grêmio, que disse que ia me processar. Estou esperando o processo até hoje. Né? E aí eu disse, presidente, o senhor vai me agradecer no futuro. O que fez o presidente do Grêmio? Fez um levantamento de quantos jogadores cada empresário tinha, qual era a participação e por que tinha. E estabeleceu um patamar mínimo que o Grêmio perseguiria 70% em cada jogador, para poder melhorar o ranqueamento do que pertence para o Grêmio e o que pertence para empresários, investidores e a mãe do Badanha, né? A mãe do Badanha, coitada, essa aí está há 100 anos pagando a conta, né? Mas, de qualquer forma, né, o Badanha existia. Existia, claro. Foi conhecer o Badanha? Olha só, eu tive notícias dele. Tive notícias, sim. Sim. E parece que há bem pouco tempo ainda estava vivo. Então, mas aí, Miola, me disseram, não, ele só tem mais um no Sub-15. Pô, mas é tipo o consórcio aqui da Demilar, é um por lance e outro por sorteio que ele tira do Inter. Ele bota e tira. Olha, e o... Boa noite, Ré. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, vereador Luiz Braz. Boa noite. Os nossos telespectadores aí, é um prazer estar com vocês. Eu achei que tu não te dava com o braço, porque tu ia vir ao vivo aqui e disse, não, mas quem é que vai? Eu tinha o braço. Aí achei que ele ia vir, aí não veio. Tá vendo? Uma pessoa cordial e como é o vereador Luiz Braz, não tem como alguém ter algum tipo de É um prazer, meu. É muito prazer. Então, uma pena, tive um percalço hoje à tarde, um problema pessoal, então pedi para o Bruno se tinha condições de a gente fazer virtual, eu agradeço a atenção dele, mas é um prazer estar aqui com vocês. E entrando no assunto desse comentário que tu fizeste, por coincidência, eu também descobri que foi o mesmo empresário cujo qual a gente fez um comentário enquanto conselheiro no Internacional. Acho que se hoje ele tem um atleta somente no clube, tem um pouco daquilo que nós fizemos e falamos em plena plenária, que seria meio inconcebível um empresário ter 10, 15, 20 jogadores dentro do clube. Ele tem que ser muito bom, pode até acontecer, né? Mas o que a gente nota é que o que não pode acontecer é sair um que tinha 20 para a entrada de outro que tenha 10, 15. Por isso, a gente pede que sempre haja a transparência. Né? E se comentava sobre o portal da transparência, não vejo por que os clubes não possam ter elencados cada atleta que existe em categoria de base, com o percentual que o clube tem, qual é o nome do empresário, para que as coisas sejam transparentes, né? Para que quem possa chegar a uma categoria de base do Internacional chegue por mérito, por meritocracia, por realmente ser um bom atleta e que tenha futuro dentro da categoria de base. Às vezes a gente se depara com situações e infelizmente nós vemos o quanto poucos jogadores têm chegado em cima e conseguido jogar, porque talvez a prospecção tenha sido mal feita lá embaixo, né? A gente quer muito ver jogadores chegando no time principal, mas nem sempre eles chegam com a qualidade para vestir a camisa e continuar no time principal. Mas isso deve-se muito à situação que acontece no início do trabalho. Também se denota uma falta de planejamento na prospecção, Rec. Eu acho que os clubes podem ter parceria com empresários sem problema nenhum.
Não sou contra o empresário, mas nós temos que ter o nosso percentual de jogadores prospectados pelo grupo de funcionários do clube. Onde nós vamos ter, sim, um percentual maior sobre o atleta, assim como chegou o Nilmar lá nos anos 2000 e foi praticamente um dos atletas que mais deu resultado financeiro internacional. Não lembro de um atleta que tenha sido vendido e que tenha trazido tanta receita financeira para o Internacional como o Nilmar. Aliás, então, só para aproveitar, deixa, Miola, ontem circulou uma informação lá na Rádio Grenal de que o Nilmar estaria querendo voltar para se despedir com a camisa do Internacional. Ele ainda é jovem, se não me engano tem 35 anos, vai fazer 35. Mas eu vou me informar e ainda no programa eu vou decifrar esse mistério, se ele quer mesmo voltar. Porque toda outra vez era desejo de torcedor, não era do Nilmar em si, era o torcedor que fabricava isso aí e acabava virando notícia. O Nilmar 36 ele fez agora, me corrija aqui o Bruno Soares. Se ele quiser fazer um encerramento de carreira, um jogo final, acho que merece, né? Fez um excelente trabalho no Internacional, mas como jogador, acho que nós temos que dar espaço para quem está começando, para quem está começando a carreira, e o time tem que pensar no futuro, né? Uma pena, voltando ao assunto desses jogadores e desses empresários que deveriam estar longe do Internacional, que teoricamente não são parceiros do Clube Internacional, perdeu essa semana 2 atletas para o Palmeiras, né? Nas últimas 2 semanas foram 3 atletas. O Jonathan, que é um meio-campista alto, né? Com algumas especificações interessantes de serem trabalhadas em categoria de base, e o outro, Scheid, que também vestiu a camisa da Seleção Brasileira, de uma forma ou outra acabaram não acertando. Eu acho o Scheid é o Dudu? Isso, essa rotina de perda de jogadores é uma coisa que não soa bem, né? Claro que quem está dentro da categoria de base e faz as avaliações tem condições de ver melhor se vale a pena manter ou não o jogador. Mas o clube não pode ficar à mercê desse tipo de situação. Independente da qualificação do jogador, se ele vai vestir a camisa do profissional ou não, há que se brecar esse tipo de atitude. A situação de tu teres percentuais maiores em relação aos direitos federativos dos atletas é importantíssimo. O Internacional não pode trabalhar na venda de um jogador onde o clube vai ter 50% sobre os direitos federativos. Nós temos que olhar o co-irmão que vem trabalhando de uma forma efetiva nessa área, onde jogadores que foram vendidos aí, percentual que acaba ficando para o clube é um percentual maior, né? Essa é uma necessidade e é uma das coisas que o clube não vem trabalhando bem, na situação das receitas advindas das vendas dos jogadores, coisa que o Internacional na década passada foi um dos clubes que mais vendeu, juntamente com o São Paulo. O problema também, vendeu muito, mas o percentual dos direitos federativos deixava muito pouco no caixa do clube. Isso é uma coisa que tem que ser mudada, juntamente com o sócio-torcedor que vem passando um exemplo de parceria com o clube, ajudando o Internacional com as suas receitas. As receitas advindas dos jogadores da base, elas são essenciais, né? Bom, só para recuperar, vereador Miola, vereador Luiz Braz, a gente chama de vereador, vai acabar voltando com essa legião de fãs aí. Estamos a caminho. Olha aqui, ó, Grêmio e Novo Hamburgo, a se definir se será sábado ou domingo. Internacional Esportivo, a se definir se será sábado ou domingo, e a se definir também os campos os estádios onde serão realizados os 2 jogos. Beira-Rio e Arena, vai depender do prefeito Nelson Marques. Até quero ouvir a opinião do Luiz Braz. Em relação aos jogos, o Grêmio, quando divulgou o final do seu jogo, já projetou para sábado. O próprio Grêmio no seu perfil oficial. Então já existe alguma indicação de que o Grêmio joga sábado e o Inter no domingo. Olha, ficaria muito ruim, eu acredito, nessa relação Grêmio Internacional, se o prefeito Marquesan decidisse que agora o próximo Grenal será na Arena. Mas Grenal só na final do turno, né? Mas eu acredito que vai acabar acontecendo, sabe? Um Grenal no final do turno. Mas e aí é melhor para o Inter jogar na Arena ou jogar em outro campo neutro? Porque o Cudê que é um campo bom... Mas acontece o seguinte, veja só, eu acredito que o pessoal do Internacional vai... Se sentir agredido. Vai protestar, porque não tinha motivo para não fazer o primeiro Grenal
lá no campo do Internacional. Não tinha motivo. Eu não vi motivo nenhum, não é? Porque, afinal de contas, obedece todo um protocolo, as pessoas não correm risco nenhum, correm menos risco dentro lá do Beira-Rio e da Arena do que, de repente, ir viajando por aí tudo, não é? Tendo que seguir viagem pelo interior. Acho realmente que foi um despropósito aquilo. Mas bem... Olha só, eu acho que o prefeito Marquesan, ele tem virtudes, tem defeitos, não é? Mas um dos defeitos do prefeito Marquesan, e que eu já senti isso na pele já há algum tempo lá atrás, ele quer que todo mundo reconheça que ele é que manda, sabe? Ele não cede, Deus sabe, de repente ele não quer conversar com as pessoas, ele não quer um melhor resultado, ele quer o seguinte, assim, não, se o governador é que decidiu que pode haver jogo, sabe, nos campos de futebol, mas eu não decidi na Porto Alegre, eu é que decido, sabe, né? Então, para mostrar que... O senhor acha que foi por isso? Com certeza, porque não tinha motivo, procura um só motivo. Mas eles são do mesmo partido. Mas não interessa isso. Infelizmente, as pessoas, elas são tão vaidosas, a vaidade, sabe, impera tanto. Mas o senhor está dizendo uma coisa muito séria. Mas é verdade isso. Porque isso aí se especulou. Mas eu não estou falando mentira, O vereador João Bosco Vaz, agora sobre outros assuntos, também disse. O prefeito não ouve ninguém. Não, ele é ele. Se for se a ideia for dele... Se for uma decisão para ser discutida com alguém, a ideia que prevalece tem que ser a dele. Se for a do outro, não vale. Você entende? Não vale. Mas você acredita que é por esse lado? Porque tem uma outra linha de pensamento, que é, bom, como ele não consegue liberar o comércio, as bandeiras restringem as atividades, é para não se queimar mais com esse setor, porque estamos... Aliás, até o governador está sendo criticado pelo negócio das bandeiras, porque tem alguns lugares que não precisaria haver bandeira. Mas olha só... Por exemplo, um município pequeno, né, que fica ao lado de um município grande, que não tem nenhum caso... Ele paga o preço do município do lado e tal. O que precisa existir são protocolos para serem seguidos nas diversas regiões. Porque eu não posso, de repente, impedir que um cara que está em perfeita situação de saúde, não vá trabalhar, que ele fique preso em casa, ele morre, sabe? A atenção que ele é submetido, ficando em casa, é muito pior do que, de repente, se ele sair na rua. Então, o senhor acha que o Inter vai se sentir atingido, e até porque ele é vinculado, ele é gremista, né? Então, eu nem sei se ele é conselheiro do Grêmio. Acho que não. Não é. Mas, de qualquer forma, ele é assumidamente gremista, a gente até brinca com ele, agora fala do seu time e tal. Mas até isso vão acusar daí, né? Sim. Porque aqui tudo vira grenalização, tudo vira... Olha, eu me lembro de um episódio que houve dentro do partido PSDB. Eu fiquei 12 anos dentro do PSDB e ele chegou a afirmar... num determinado momento, o seguinte, olha, o pessoal tentou fazer uma negociação com ele, né? Num determinado momento, e ele disse assim, não, eu é que mando em tudo, sabe, né? Então, ele é desse tipo. Se não for ele a mandar... Deixa eu fazer uma pergunta para o Biola, até aproveitar a sua deixa. É melhor jogar na arena ou em algum outro campo? Já que o mando... Pode ser do Internacional, não. Se houver Grenal... não, mas não tem. É do Grêmio. É do Grêmio. É do Grêmio. Sim, é do Grêmio. Sim, só haveria mando do Internacional se fosse a decisão do campeonato. Exatamente. Mas se o Inter chegar na decisão, vai ser contra o Caxias. Exatamente. E aí vai ser lá na frente. Em princípio, o primeiro jogo decisivo deve ser no dia 26 de agosto. Que é uma data de Copa do Brasil. Uma data de Copa do Brasil. O Inter ainda não estará na Copa do Brasil. E o Caxias já foi eliminado. E o Grêmio também não. Eu estou falando, como eu falei, que poderia ser o Internacional, mas pode ser o Grêmio, claro, óbvio. Quem ganhar o segundo turno. O grande contrassenso, foi não ter jogado no Beira-Rio. Verdade.
Verdade. Com todos os protocolos que foram criados dentro do Beira-Rio, com toda a estrutura que o Beira-Rio tem, um estádio de Copa do Mundo, não é incompreensível a partida, o Grenal não ter sido jogado no Beira-Rio. Eu acho que Beira-Rio e Arena são locais apropriados para receber partidas, e a parte do entorno, sim, a gente vê que o entorno tem que ser trabalhado pelos clubes para que evite qualquer tipo de aglomeração. Fora isso, qualquer estádio que fuja do padrão de Beira-Rio e Arena, na minha opinião, os dois estão acima de qualquer outro local. Essa aqui é a verdade, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Houve um equívoco muito grande do Grenal não ter sido realizado no Beira-Rio. Se o temor era por aglomeração, tem uma série de situações que tu pode evitar para que isso não aconteça, né? Nós reclamamos e apontávamos, nós e várias pessoas, que enquanto nós tínhamos uma temperatura adequada, vários locais, tanto de áreas mais nobres como áreas mais simples, não eram fiscalizados, né? A gente pode falar de Parcão, pode falar de Praça da Encol, pode falar de praças na Orla. Essa era a fiscalização que deveria ter acontecido num determinado momento de uma forma mais rígida. Então, isso tu consegues evitar, basta ter disciplina. Disciplina não faz mal a ninguém, essa que é a verdade. Então, a gente às vezes paga um preço por, talvez, em função política, retardar uma decisão, ou essa decisão não ser a mais simpática possível. Enfim, passou, né? Nós temos que olhar para frente e, na minha opinião, sempre os melhores estádios têm que estar à tona para que as partidas sejam jogadas. A final do turno na Arena ou no Beira-Rio, em Porto Alegre, eu acredito que só tem uma possibilidade disso acontecer: se na sexta-feira o governador divulgar que estamos em bandeira laranja. Salvo essa condição, que aí o comércio volta, e aí as coisas começam a ter mais liberação. Salvo isso, eu não acredito em liberação do estádio. Sabe que ele entra em contradição se fizer isso. Na bandeira laranja, eu acho muito difícil acontecer. Aí é aquela história, o governador vai ter que pagar um preço pela incoerência, né? Que acabou acontecendo. Eu tenho certeza do seguinte, olha só, e isso vai ser uma coisa lógica. Se o Grenal for na Arena e o Grêmio ganha o Grenal, a torcida do Internacional, logicamente, vai dizer: olha, o prefeito que decidiu isso. Porque, afinal de contas, ele não permitiu, não são nem os dirigentes, mas a torcida vai se sentir atingida, sabe? Então, eu acredito que o que poderia ser uma coisa absolutamente normal, o primeiro jogo lá no Beira-Rio, e depois, agora, por exemplo... O andar da carruagem. Mas o prefeito estragou tudo, sabe? O prefeito estragou. E sem necessidade nenhuma. Hoje, inclusive, eu leio mensagens do prefeito nos jornais de que agora ele está vendo que a população já não aguenta mais e ele vai realmente agora abrir, sabe, né? Mas era desde lá do início que tinha que, de repente, ter uma outra forma de tratar tudo isso. Quebrou um monte de gente. Olha quantas pessoas quebraram, sabe? Exatamente porque resolveu fechar Tem tudo. uma outra frase que ele falou, até para fazer um contraponto, não que o prefeito precise, mas como ele não está aqui, que eu vou lembrar o que ele disse. Que, como orgulho, que nenhum paciente, nem porto-alegrense, nem oriundo do interior, deixou de ter um leito na hora mais essencial. Por exemplo, na hora que mais precisava, tanto para a Covid quanto para outros problemas, não faltaram leitos em Porto Alegre nas horas mais emergenciais. E ele disse que se orgulha disso porque, quem sabe, tenha sido a única capital que tem esse handicap. É uma situação muito difícil para quem é governante em todas as esferas, né? Que é muito complexo. São 27 estados, né? 26, 27, são 27 pandemias, uma diferente da outra, e na situação regional da mesma forma. Então, há que se compreender as decisões dos nossos governantes, mas, enfim, ninguém acerta 100% das suas decisões.
O importante é manter diálogo com os setores da sociedade para que onde possa se flexibilizar algum tipo de atitude, seja flexibilizado. Onde não dá, infelizmente, não pode se flexibilizar. Mas nós temos que aplaudir algumas prefeituras que, de repente, para melhorar o quadro do Estado, acabaram distribuindo alguns medicamentos que, de repente, colaboraram, você sabe, para que nem tantas pessoas precisassem ser internadas. Aconteceu em Cachoeirinha, aconteceu em Campo Bom, em Gramado, não é? Com a distribuição da tal de ivermectina, não é? E outros medicamentos. Eu acredito que tudo isso, na verdade, acaba ajudando, não é? Com certeza sim, não é? Mas eu acredito que esse final, porque a pergunta que você fez é a final, se fosse na Arena, não é? Eu acho que daria uma discussão. Mas tem uma outra imensa. coisa que é prévia. Se houver a liberação para este final de semana, atenua a crítica do Internacional. Porque o Inter vai jogar no Beira-Rio e o Grêmio na Arena. Um no sábado e outro no domingo. E aí, se o Grêmio chegar na final do turno contra o Internacional, fazer o quê? Porque o Grêmio pode chegar na final contra o Esportivo e o Inter pode chegar na final contra o Novo Hamburgo, porque é um jogo só. Pode. Mas se o Inter concordar agora, o Inter vai concordar com a sequência do campeonato, que o Grêmio conquistou a vantagem de jogar a final no seu estádio dentro de campo. Sim, inclusive no próprio clássico, né? Inclusive no próprio clássico. Tu vê, né, que se nós não tivéssemos levado essa discussão do Grenal e o Grenal tivesse sido jogado no final do turno, teria tudo tranquilo. Você não concorda com isso? Sim. A possibilidade do Grenal ser jogado depois da retomada. Como inverter a ordem, né? Exatamente. Para mim, essa teria sido a melhor situação. Não se leva a parte política, né, e nem a parte, eu estou melhor ou eu estou pior, é uma questão de bom senso que naquele momento, para mim, faltou. Eu teria jogado tranquilamente depois das duas partidas iniciais e quem sabe o Grenal pudesse ter sido jogado no Beira-Rio. Mas o Inter não queria, né? Oi? Desculpa. O Inter não queria mudar as rodadas. Exatamente. Eu, se fosse dirigente do Inter e tivesse sentado à mesa, teria aceitado tranquilamente isso. Para mim, essa seria a melhor alternativa. Isso é uma questão de jogo de xadrez, né, Maurício? É uma negociação. Tá? Nessa negociação, vislumbrando a liberação mais à frente do Beira-Rio, eu teria aceito jogar essa última rodada do Grenal. Eu teria certeza que para as rodadas mais importantes, o Beira-Rio estaria liberado. Que aí, Miola, vem o seguinte, aí vem uma questão da cronologia. O Inter se posicionou favorável à rodada de clássicos antes da Prefeitura se manifestar contra a utilização dos estádios de Porto Alegre. Porque a manifestação da Prefeitura veio uma semana depois da liberação dos jogos. Então o Inter defendia que tinha que jogar em casa e acreditava que poderia jogar no Beira-Rio. Acho que por isso que se posicionou também. Já vou te passar a palavra. Tem mais um envolvido nesse negócio aí do final de semana. A televisão. A televisão já transmitiu um jogo de Eldorado e o Premier hoje transmitiu o Internacional lá de Alvorada. Né? Mas de dia. E agora? Que existe um termo que eu aprendi com Miranda. Não dá para a gente ser inocente e útil nessa história, não. A pressão foi muito grande da rede essa que transmite os jogos. Não tenha dúvida nisso, que eles influenciaram e muito nessa situação. Talvez até, se não tivesse influenciado tanto, o próprio Gauchão não teria terminado. Não teria terminado em campo, porque foi muito a fundo a possibilidade do Gauchão não ter terminado. Mas a influência da empresa ela aconteceu de uma forma muito forte. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira, não. Tanto que eu comentei isso, olha, tinha que ser no Beira-Rio, o Medeiros tinha que ter se posicionado, se não fosse no Beira-Rio não joga, eu me posicionei dessa forma,
que se tivesse batido o pé, ou joga no Beira-Rio ou não joga, aí por trás desse posicionamento, nós que não estamos lá, não sabemos o que acontece na mesa, e tu levantasse muito bem a situação da empresa que detém os direitos de transmissão. E outra coisa, a propósito do que você está dizendo, a federação adiantou dinheiro para os clubes do interior para que eles pudessem permanecer vivos, para que pudessem aguentar 4 meses, como disse o Brás, muita gente quebrou, os clubes também quebraram. Também. O Aimoré e o Novo Hamburgo devem 1 milhão. Olha, para esses times é muita coisa. O Esportivo de Bento Gonçalves teve que reduzir o salário dos coitados dos jogadores em 70%. E aí cabe um elogio ao Esportivo, né? Reduzindo 70% dos salários, está chegando onde chegou, né? Já garantiu, se eu não estou equivocado, garantiu hoje nessa tacada aí, vaga na Série D e na Copa do Brasil. Aí ele ressuscitou, mas é uma exceção. O Novo Hamburgo é uma exceção, colocou os meninos e conseguiu fazer um novo elenco. O que fez a federação, Brás? Adiantou o dinheiro para os clubes, e aí depois, para a televisão devolver o dinheiro para a federação, os clubes tinham que entrar em campo. Porque senão o campeonato não ia terminar. Essa foi uma das situações que na pauta de discussão não foi levada em consideração. Não tinha como, os clubes não tinham como devolver o dinheiro, e a empresa queria a transmissão mediante o contrato, né? Mediante o pagamento dos valores do contrato, né? Olha, problemas que tem o REC, olha só. E o Inter e o Grêmio vão receber agora 2,5 milhões. Imagine você o seguinte, se porventura esses jogos que vão ser realizados agora, as semifinais, se houver pênaltis, porque os jogos vão começar às 4 horas. Nós estamos com... principalmente se tiver... se chover. Se tiver chuva, por exemplo. Escurece mais cedo. Olha, 5h30, 6 horas já começa a escurecer. Olha o que virou o Campeonato Gaúcho. Se chover, se escurecer. É um problemão. E a previsão, acho que é chuva no final de semana. Nós vamos decidir um campeonato em Alvorada e nada contra, e Eldorado do Sul. E não tem iluminação. Um campo de treinamento. E não tem iluminação. E veja bem, qual foi a diferença em jogar hoje em Alvorada e se tivesse jogado no Beira-Rio? Não tem essa, por um campo muito bom do nosso CT, o Internacional fez a bola rolar no gramado como o Cudê queria, ele escalou bem também, tem que se levar em consideração. Sabe onde é que é Alvorada, o campo de treinamento, Miola? Sim. É mais em Porto Alegre do que em Alvorada. É na entrada da cidade. Essa contradição que a gente vê a falta de coerência, né, em relação a não ter jogado no Beira-Rio. Poderia ter jogado esse jogo no Beira-Rio tranquilamente, né? Com certeza. Eu também acho que sim. Eu fiquei satisfeito, assim, entrando na seara da escalação do time que o Cudê colocou em gramado hoje, e em relação ao time que jogou o Grenal, o segundo jogo... O time terminou o carteiraço, hein? E o compadrio. O carteiraço é o D'Alessandro e o compadrio é o Musto. Exatamente. Então, assim, falando exatamente nessa situação, é claro e evidente, tá, que a função do Galhardo, que o Galhardo é titular no Internacional, todos nós já sabíamos antes da pandemia. A escalação do Galhardo, ela se impõe, e poucos jogadores no plantel tem condições de fazer a função que ele faz hoje ao lado do Guerreiro, que vai ter uma longevidade maior na sua função maior, que é colocar a bola para dentro e fazer o gol, tendo um atleta que faça essa função. Então ficou claro, o D'Alessandro não é esse jogador. O Cudê, por mais relacionamento que tenha com o seu compatriota, tem que ter um entendimento que, se por acaso não puder ser o Galhardo, ele tem que buscar dentro do plantel o jogador que tem as mesmas características ou mais próximas do Galhardo. A situação do Musto, mesmo antes da pandemia, era um jogador questionado. Eu não morro de amores pelo Lindoso. Mas é o que temos até a volta do Dourado. O Lindoso está machucado, né? Exatamente. Agora, ficou muito claro também que o trio
que o trio de meio campo, com Edenilson centralizado, Bosquilha e Marcos Guilherme, é o trio titular, né? Com possibilidades de teste, e aí tem que aproveitar, de repente, o gauchão, para ver em que local o Praxedes poderia entrar no meio campo, né? No lugar do próprio Marcos Guilherme, fazer uma composição para fazer um teste, mas não colocar somente o jogador numa partida com todos os reservas. O caso do Peglo, a mesma coisa, como substituto imediato do Galhardo, fazendo como um segundo atacante. Essas coisas ficaram claras em 3 partidas, que o Cudê tem que buscar esse caminho, né? Nós temos um grupo principal que antes da pandemia já tinha sido formatado a escalação do ápice do melhor futebol do Internacional até antes da pandemia, era com a escalação com esses 3 jogadores centralizados no meio campo, né? E com o Galhardo à frente ao lado do Guerreiro. Então foi um bom jogo, o Internacional botou a bola no chão, trabalhou bem, aproveitou as oportunidades e aquilo que não pode ser feito, acho que deu para ele entender, na minha opinião. O problema é que eu não sei se ganha títulos com tantos quebra-galhos. Eu vou explicar. Lateral direito é quebra-galho. Verdade. Lateral esquerdo é quebra-galho. Musto ou Lindoso é quebra-galho. Então, os outros, até o Bosquilha, o Marcos Guilherme, vamos ver, né? Se serão quebra-galho, se serão solução. Mas estou dizendo, esses, pelo que a gente já viu aí, o Saravia ainda tem que esperar um pouquinho, né? Mas o Rodinei é quebra-galho. Se não for o Saravia, eu vou dizer. Então, eu não sei. Eu acho que o Inter contratou mal, porque não tem mais dinheiro para contratar. O Inter agora tem que ter dinheiro para dispensar. Porque para dispensar custa caro. Para dispensar o Natanael é uma fortuna. Esse é um dos grandes problemas dos déficits operacionais e dos resultados financeiros do Internacional. Gastando mais do que arrecada e contratando aquilo que é os recursos escassos que tem, contratando de uma forma errônea, né? Que nós temos hoje um atleta, o Natanael, que não joga, que custa uma fortuna. Nós temos como titular o Moisés, que nem de perto é um jogador que pode compor junto com o Bosquilha pela esquerda uma chegada na linha de fundo, porque nós temos 2 laterais que não são nem alas e nem laterais. Tanto o Saravia como o Moisés são deficientes. E os reservas, então, nem se contam. A renovação do Wendel é incompreensível, né? O Grêmio faz isso também bem, mas o Inter fez bem com 2 laterais. O que tem que fazer, mesmo diante da necessidade premente de ganhar algum título para contar em casa, que é o caso do presidente Marcelo Medeiros. Ele tem que ganhar algum título para contar em casa. Ele ganhou uma copinha quando entrou aí, que era fruto da conquista anterior, ganhou aquela Recopa, ganhou um campeonato feminino e deve ter ganho um jogo de truco, alguma coisa agora. Mas a Copa São Paulo? A Copa São Paulo é um bom título. Falando sério, é um bom título porque envolve uma série de coisas. Mas só para concluir, Miola, já te passo a bola e passo também para o vereador. O Inter fez bem com o William na direita e com o Iago na esquerda. O Inter tem um jogador que se fala maravilhas. Mas não dá para... Ouviu hoje o gringo? Mas não dá para... Divisão de base, tem que trabalhar melhor, porque não sei o quê. Se não tiver outro, é o Vinícius Tobias, esse aí, que tem 16 anos. Diz que tem... Não, eu vi a foto dele, a imagem dele. Ele tem tamanho, lembra até o corpo do Carlos Alberto Torres, e pelas características que falam, ele chega bem na frente, chega com força e recebe elogios. Quando o Bayern quer contratar e o Real Madrid quer contratar, e não é mentira isso aí, porque veio de lá para cá, não é daqui para lá, quando é daqui para lá parece que estão rifando o cara, né? E quando eles querem, eles vêm e levam. Eles estão ainda um pouco na dúvida, porque o Manchester quis e levou o Diego Rosa. Sim. Fez a cabeça do empresário do jogador, ofereceu um caminhão para eles e acabou a brincadeira, né? Diga, Miola, depois eu passo para o vereador. O problema que a gente enxerga, e não é de hoje no Internacional, é que quando entra alguém da base, ele entra na fogueira, né? Não tem ninguém para colocar, se machucou o 2, aí coloca o 3, que é da base. O Fux foge essa regra.
Se ele der certo, o que acontece? Os primeiros a levantar o jogador da base que deu certo como troféu são aqueles que nunca deram chance para os próprios jogadores jogarem. Então, existe um péssimo trabalho. Eu tenho amigos lá na base, tenho amigos na diretoria, e eles sabem que eu falo, porque é a minha opinião, né? É que um pouquinho a gente conhece de trabalho de base e de trabalho com a garotada. Se tu não tiver um planejamento adequado para fazer a transição desse jogador, não vai afirmar o jogador com aquela tranquilidade que ele precisaria ter para entrar e jogar. Não adianta pegar e botar todo o time em reserva e jogar ali as possíveis promessas e os possíveis ativos, porque o Internacional precisa fazer dinheiro e não tem ativos para venda. Por que não tem esses ativos à venda? Porque esses atletas que são os mais novos não têm nem minutagem no time profissional. Então, a gente vê no outro lado que os jogadores vêm tendo espaço, vêm tendo minutagem em determinadas situações, completamente diferente do Internacional, que quando o jogador chega em cima, ele chega ou para resolver a situação ou porque todo mundo está machucado. E não é de hoje que acontece isso. Para mim, o trabalho de transição desses jogadores é muito fraco. Para mim, o trabalho de captação dos jogadores é muito fraco. Nós não temos... É inconcebível, por exemplo, que um jogador chegue... Eu não vou falar na qualidade, eu vou falar exatamente no não aproveitamento do jogador. Como que um atleta chega no profissional e ele não vai ser aproveitado no profissional, ele ganhou a copinha e ele é o que nós temos de melhor dentro na estrutura da base do clube e ele não vai ser aproveitado. Então, o que aconteceu? Se trabalhou mal a base, porque se ele não vai servir... Lá atrás, ele tinha que ter sido descartado já há mais tempo, para que aqueles que cheguem no patamar superior cheguem em condições de ser aproveitados. Independente da idade. Porque o Inter tem um jogador que, para mim... Nós não estamos aproveitando. Nós não estamos aproveitando os jogadores. O Inter tem um jogador que, para mim, foi um dos destaques na Copa São Paulo. Inclusive, para mim, foi o melhor do Inter no Grenal. Como o melhor do Grêmio, para mim, foi o Elias. Sim. Depois que o Grêmio ficou com 10, o Grêmio quase ganhou do Internacional, fruto do trabalho do Elias. Para mim, esse Matheus Monteiro, que joga pelo flanco, já o Inter fala tanto do 1 para 1, o Inter não tem ninguém que faça isso. Ninguém. Não. Nem é o Potker, não é o Marcos Guilherme, não é ninguém. Esse Maranhão que foi embora hoje, um jogador de 1 para 1, que rompe a linha, que tem o drible, que tem a iniciativa. Mas é isso, Rec. São algumas valências que os jogadores têm que têm que ser avaliadas de uma forma precoce. Esse Maranhão não entrou lá na decisão? Entrou, né? Sim, desculpa, quem? O Maranhão não chegou a jogar lá em São Paulo? Eu não tô lembrado, é que assim, ó... Eu acho que ele era reserva lá, ou foi no outro torneio que eu vi ele jogar? Eu quero comentar, por exemplo, assim, ó, independente daquilo que consideram o jogador, o Jonathan jogador de 1,90 m. Aí o jogador chega no departamento, chega no profissional, à beira da porta da entrada do profissional, aí eu tenho que escutar, mas aí o jogador é lento. Pô, só um pouquinho. Um jogador que é alto, teoricamente, se tu não trabalhar a especificidade dele, de velocidade, de passe rápido, e aí a gente fala do trabalho, do uso do futsal como ferramenta ao futebol, se tu não trabalhares isso, ele vai chegar num profissional e vão chamar ele de lento. Tá falando do Johnny? Então, se o jogador é lento e não serve, por que ele chegou na porta do profissional? Tá errado. Essa situação tá errada. Ô, Miola, tá falando do Johnny. O Johnny pela direita, muito bom jogador. Não, tô falando, esse que eu falei chama-se Jonathan, foi embora para o Palmeiras. Sim. Que é o jogador que é o mesmo empresário do Scheid, esse que também foi embora para o Palmeiras. Quer dizer, não serviu para o Internacional, serviu para o Palmeiras. Né? E aí me disseram, mas é um jogador lento. Sim, ele é primeiro homem de meio campo, um jogador que tem a altura do Sandro, né? Que tem uma bola aérea que nós não temos hoje. O Dourado não está, seria o melhor de bola aérea como primeiro jogador de meio campo. E aí os caras não, é lento. Sim, tá, mas se trabalhou errado lá embaixo. Na base não se trabalhou a possível melhora de uma valência que ele tem deficiência, que é a agilidade. Ou a gente viu o time da Alemanha jogando aqui, e a gente vê o Khedira, por exemplo, que é um jogador alto, forte. Muita gente considera o Khedira um jogador lento. Falso lento, né?
Um cara que tem um passe de bola alongado, que tem uma movimentação. Ele é alto, ele é mais pesado, mas tem uma baita movimentação. Isso em função de trabalho de base, de metodologia de base. Diga, Luiz Braz. Olha só, eu estou vendo o Miola falar sobre esses valores do Internacional, que são os valores mais jovens do Internacional, e eu me lembro do jogo de hoje, que nós tivemos alguns jogadores que são jovens e que eu acredito que eles vão fazer história dentro do Grêmio. Um deles é o Darlan, que eu acho que já está pedindo passagem, e eu acho que vai ser titular durante este ano ainda naquele meio-campo do Grêmio. É um excelente jogador. Acho que o Rodrigues, que é zagueiro, ele é melhor que o Paulo Miranda, muito embora ele não Ele entrou hoje, né? Entrou hoje e ele joga bem, sabe? Ele já comprovou isso em outros jogos, não é? Ele joga realmente muito bem. O PP, eu acho, um jogador muito bom. Mas hoje teve aquém, né? Ele estava nervoso hoje, eu não sei porquê. Ele queria mostrar, sabe, o futebol dele, não é? E eu acredito que por isso ele se afobou em muitos lances e acabou realmente cometendo erros. O Rec, eu posso cumprir a minha promessa que eu fiz hoje, que eu vou explicar por que o Grêmio não faz gol? O senhor quer ficar com a palavra assegurada para depois do intervalo, para eu não me cortar de novo? Pode ser, olha só. Para segurar a audiência também, porque a explicação é boa, né? Por que o Grêmio não faz gol, mesmo dominando os 90 minutos de jogo? Como foi contra o Ipiranga, por exemplo. Como foi contra o Ipiranga, Já volvemos. Eu tenho que mandar a lousa agora aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. O sogro do nosso Milton Machado aqui tem que agradar o sogro, né? Essa é a função. Como é que é, né? É a primeira função do cara. Já calma a patroa por tabela. Então, José Antônio Zolim Paulo, é uma brincadeira, obviamente, está sempre nos assistindo aí. E é pai da esposa do Milton Machado, que é a Fernanda. Chama o Milton Machado que chama de Toto, né? Não sei porquê, mas... É meio meigo isso. O Cristiano Colorado me atacou no mercado hoje, disse que é teu fã aqui de Canoas, está sempre na tua audiência. Não é difícil ser meu fã. Não é difícil. Ele Como é que é? Da Ipanema. O Guto da Ipanema também mandou um abraço pro Rec, Luiz Augusto, Guto da Ipanema. Grande Guto. Pessoal do futsal aí, tá todo mundo na escuta, Rec. Que maravilha, olha aqui, ó. O prefeito, quem sabe um dia, né? O presidente do Aimoré mandou uma missiva aqui, mas eu vou ler no pique aqui e depois vou passar a palavra pro Luiz Braz aí, por que o Grêmio não faz gols. Daqui a pouco, por isso que o vereador tá tomando olina, inclusive. E depois eu vou perguntar uma questão pro Braz sobre uma crítica que ele fez ao Guilherme Guedes. Se não tinha algo que podia ter sido feito. Tinha. Boa noite. Encerramos hoje nossa participação no Gauchão com uma sensação de que poderíamos ter alcançado melhores resultados. A Aimoré e Esportivo adotaram estratégias semelhantes com a parada do campeonato. No caso do Clube da Serra, houve êxito total. Parabéns. No nosso caso, infelizmente, não conseguimos manter o ritmo de antes da parada. Ainda assim, mantivemos o Aimoré entre os 8 primeiros classificados. Para quem buscava a Série D e a Copa do Brasil, sem dúvida, ficamos abaixo da expectativa que traçamos para nós mesmos. Em 2021, estaremos novamente no Gauchão. Será o 3º ano consecutivo. Todos sabemos que o objetivo tem que ser maior, mas não desprezemos essa continuidade na elite do futebol gaúcho. O sonho da Série Nacional deve continuar. Por hora foi adiado. Por fim, agradecemos o apoio recebido ao longo dessa dura jornada, num ano atípico, sob todos os aspectos. Muito obrigado. Elegante a postura bem do presidente do Aimoré, lamentando, mas não colocou a culpa em ninguém, né? Colocou a culpa na estrutura toda, que não foi a mais adequada. E na pandemia que atrapalhou também muita gente, né? Luiz Braz. Olha, você falou de um jogador aí que eu gostaria de ver incluído no elenco e entrando nos jogos, seu Elias, não é? Elias. Eu acho que é um bom jogador. Demonstrou isso lá na Copa São Paulo, mas depois não vi mais, não é? Não vi mais. Vi na Copa São Paulo o último jogo dele. Agora, o Roger já deixou para o Renato. O Bruno Soares está colaborando com a sua tese aqui. O Elias está na transição porque tem que renovar o contrato. Tem que renovar o contrato. Porque senão acontece de sair de graça. Igual o Diego Rosa. Esse ainda deu sorte o Grêmio. O golpe estava preparado. O bote, para não dizer golpe, que é mais forte, né? Mas o bote já estava preparado. E o do Elias está desenhadinho aí. Ou vão pagar bem de novo.
É um Ferreirinha 2. Mas o Diego Rosa vai sair por um pouquinho de dinheiro, quando ele poderia valer realmente Não, mas vai dar quase monte. 30 milhões. Sim, mas para um jogador da qualidade do Diego Rosa... Fala maravilha. Eu acho que... eu vi jogando várias vezes, sabe? É bom, muito bom jogador. E não é a 5ª divisão que está levando ele, né? Um clube grande. É um clube grande, com certeza. É com certeza. Ele poderia valer muito mais, muito mais. Mas olha só, o Roger deixou já para o Renato um time mais ou menos formado. É o senhor que está dizendo, não sou eu, porque hoje quase me mataram hoje lá, né? Mas o Renato... louco. O Renato teve muitos méritos. O Renato pegou esse time... Deus o livre falar do Renato. O Renato pegou esse time e melhorou o time. Ele pegou o time do Roger e melhorou. E o Grêmio chegou a ser o melhor time do Brasil durante um bom tempo. Só que acontece o seguinte... isso acontece em todos os esportes. Os outros times começaram a ver como é que o Grêmio jogava e começaram a bloquear as jogadas do Grêmio. Por isso que o Renato, ele errou quando ele ficou lá no Rio de Janeiro, jogando na praia ali, se divertindo na praia. Jogando altinha. E não veio para cá. Porque, ao invés de ficar lá, se ele viesse para cá, ele tinha que ter treinado jogadas alternativas. Olha, joga a bola lá para o lateral direito, o meia está penetrando aqui, mas isso todo mundo sabe. Agora, tem que ter alternativa, e essa alternativa que tem que ser treinada. Joga a bola para o Diego, o nosso centroavante. Souza. O Diego Souza, não é? O nosso centroavante faz a barreira, porque ele é muito bom, ele é grandão, né? Mas acontece que não pode ser só isso. Tem que ter uma jogada dele levantar o pé, deixar a bola passar, fazer uma coisa assim. Não, nós temos jogada estanque sempre. Então fica mais fácil dos outros times marcarem. É só observar o jeito que o Grêmio jogar. O Grêmio não joga diferente. Ele vai, ele troca a bola, ele tem domínio, ele domina 90% do jogo, mas não sabe penetrar, não sabe entrar e não sabe entrar na área. A orientação que você estava pedindo para o Guilherme Guedes de saber como cruzar na ponta, isso aí se o técnico está aqui, ele orienta no treino. Mas é claro. Olha só, por que esse jogador, o Diego Guedes... Não, Guedes é... Guilherme Guedes. O Guilherme Guedes. Porque ele não sabe chutar com a perna direita. Ele só sabe chutar com a perna esquerda. Hoje ele tentou fazer um cruzamento com a perna direita, saiu pífio, sabe? Saiu fraquinho, não é? Porque ele não tem treinamento. Mas aí não é culpa direita. só do Renato, é culpa da direção do Grêmio. Porque não tinha nada a ver com o aspecto clínico. Passaram esse migué e muita gente engoliu. Era um acordo que ele tinha com a direção, que quando precisasse, chamavam e ele voltaria. Então, a direção do Grêmio tem culpa no cartório também. Diga, Viola. Queria fazer um comentário assim, em relação a essa parte tática do co-irmão aí. Eu assisti o jogo todo do Grêmio contra o Ipiranga. Sou de Erechim, todo mundo sabe que a gente torce para o Ipiranga de Erechim, para o presidente Adilson. E eu vi o Ipiranga armou muito bem assim, o sistema defensivo, as duas linhas muito bem fechadas, né? E isso mostrou a dificuldade do Grêmio fazer uma infiltração tanto pelas beiradas como por dentro, né? E eu vejo uma falta de movimentação sem a bola dos jogadores do Grêmio, que possibilitariam talvez que as infiltrações pudessem serem feitas de uma forma mais fácil. E isso é treinamento. Jogar sem a bola é importantíssimo, né? Fazer com que o pivô ou que o atleta que seja mais leve entre no lugar do pivô para que haja uma movimentação entre as linhas e a bola possa ser trabalhada por dentro ou por fora, pelas beiradas, é extremamente importante. Isso é treinamento e são muito poucos no Brasil que conseguem fazer esse tipo de trabalho. Quem joga com posse de bola, como é o time do Grêmio, como é o time do Flamengo, precisa necessariamente ter uma mecanização de movimentação de jogadores sem a bola. E isso eu vou ter que dizer aos meus amigos co-irmãos que me desculpem, o Renato não consegue fazer. Miola, acontece o seguinte, vai conseguir fazer se ele vier para cá e treinar o time, sabe, não é? Não pode treinar na última hora só como foi feito aqui, porque não vai dar certo, não vai dar tempo de treinar essas variações, não é? Porque você tem que treinar... Aí vão reclamar que é quarta e domingo.
Aí tiveram 4 meses, eu tô batendo nessa tecla há 4 meses, os caras dizem, o que tu tem contra o Renato? É o reducionismo do troço que me irrita. O que tu tem contra o Renato? Por que tu não bota o Renato entre os 5 melhores do Brasil? Por essas coisas todas aí. Ele conseguiu ótimos resultados, é uma múmia de tanta faixa, tem estátua, tá tudo certo. Não, agora, ele é bom, ele é inteligente. É muito inteligente. Tem boas sacadas. Agora acontece o seguinte: se não vier para cá e se dedicar aos treinamentos, não adianta. Ele é o cara mais inteligente do mundo. Ele coloca um esquema que deu certo. Colocou o Grêmio como o melhor time do Brasil durante um bom tempo. Só que os outros times já marcam o Grêmio, sabe, nas suas principais Todo mundo jogadas. já sabe o estilo do Grêmio. Sim, tem que ter variações. Diga, meu. Existe uma virtude que é inegável, que o Grêmio tem possibilitado a ele, por pessoas que talvez trabalhem juntos na transição e nas categorias de base, que têm municiado ele com jogadores extremamente velozes, habilidosos e que cumprem função táticas importantíssimas. Isso a gente tem que reconhecer. Que o trabalho da transição é bem feito e que cada dia que passa aparece na mão dele jogadores que acabam cumprindo funções acima talvez do que ele mesmo espere, né? Fala em espanhol, na propaganda é francesa. Poliglota. Como diria Léo Jorge, é um troglodita. É um troglodita. E o Vanderlei, te piace? É muito bom jogador, muito bom goleiro. Eu acho que ele supera realmente o Paulo Vitor. Ele demonstrou isso já várias vezes. Ele faz algumas defesas muito arrojadas, sai do gol na hora que é necessário. Eu acho que, não julgo o Paulo Vitor um mau goleiro, mas eu acho o Paulo Vitor um goleiro que ele fica nervoso, dependendo do jogo. Naquele jogo um jogo que nós fizemos contra o Palmeiras, lá em São Paulo, ele ficou tão nervoso que parece que ele não via mais a bola, não é? E o Vanderlei já é alguém assim bem centrado, sabe, durante as partidas. Vamos ver e ouvir Renato Portaluppi. Não, Eduardo, a gente continua assim atrás do lateral. Não vou ficar aqui jogando conversinha fora, que a gente não vai contratar, a gente vai contratar sim. O lateral esquerdo, a diretoria, juntamente com o presidente, eles estão se mexendo. O Guedes vem jogando muito bem, nós temos o Cortez, mas nós temos o Caio Henrique também. Então nós temos 3 no grupo. É aquilo que eu falo, o Grêmio é grande, o Grêmio disputa todas as competições. Quanto mais jogadores a gente tiver numa posição, melhor, porque muitos problemas vão acontecer durante as competições. Então é importante sim mais um lateral. A gente vem conversando, a gente vem trocando ideias, a gente está atrás sim do lateral esquerdo. Porque, como eu falei, são muitas competições e problemas, todos eles acontecem por lesão, por cartão, então a gente tem que estar prevenido. Não adianta a gente sair depois atrás, numa loucura durante as competições, você não vai encontrar os jogadores, se encontrar vai ser muito caro, não que seja barato hoje em dia, mas o Grêmio sempre busca o jogador para se juntar ao grupo de jogadores do Grêmio para sempre nos ajudar. Mas o Grêmio sempre faz as coisas com os pés no chão, o Grêmio não faz loucura. Tanto é que vocês podem ver que qualquer jogador que chega no grupo do Grêmio não tem nenhuma loucura. O Grêmio sempre teve os pés no chão, a gente vai continuar tendo os pés no chão e a gente vai continuar buscando sim esse lateral esquerdo. Mais cedo, mais tarde a gente vai conseguir esse lateral, mas sem fazer loucuras. Até porque, volto a repetir, são muitas competições e a gente precisa de um grupo bom e um grupo grande. Inevitável, Renato, depois da partida de hoje, em que você rodou o elenco e botou o Luciano para jogar, te perguntar sobre o que você planeja para o André, que não está inscrito na Libertadores no Campeonato Gaúcho, mas daqui uma semana vai começar o Campeonato Brasileiro. Está no seu horizonte usar o André? Existe alguma chance dele ser utilizado? Ou daqui a pouco o Grêmio pode contratar um outro atacante? Jeremias Werneck, o All Sport. Jeremias, o André está com conversa juntamente com o seu empresário, com a diretoria do Grêmio. Eles têm trocado algumas ideias, eles têm conversado bastante. E eu sempre falo, eu respeito a hierarquia do clube e eu estou esperando esse desfecho por parte dele, do empresário dele, juntamente com a nossa diretoria, para saber o que vai acontecer.
Se por um acaso ele sair, é óbvio que a gente tem que ir atrás de um outro atacante também. E se ele não sair, é óbvio que eu vou aproveitá-lo. Ele é jogador do Grêmio. A gente não pode deixar um jogador, de repente, só recebendo e sem utilizá-lo. Mas é muito cedo ainda para se tomar uma decisão. Vamos esperar a decisão da diretoria juntamente com os jogadores e o seu empresário. E a partir daí, sim, a gente vê o que vai acontecer. Mas, sem dúvida alguma, ele é jogador do grupo do Grêmio e, se por acaso ele não sair, ele vai ser aproveitado. A gente, como eu falei, a gente não pode deixar um jogador do nível do André somente recebendo o salário dele no clube. Isso é um desperdício para o jogador e um desperdício para o clube também. Então, vamos torcer que tenhamos um final feliz, ele ficando ou ele saindo. Mas, independente de qualquer coisa do André, pode ter certeza que a gente precisa de um outro atacante também. Como eu falo sempre para vocês, são muitas competições e a gente precisa de um grupo bom, um grupo com bastante jogadores, porque problemas a gente sempre vai ter, de lesão, de cartões. Então é importante mais um atacante, sim. Mas aquilo que eu falo para vocês, não é fácil também encontrar esse jogador. A gente está à procura, mas sempre dentro das condições que o clube possa trazer. Sem fazer loucuras. Se tiver dentro do orçamento do clube e a gente encontrar esse jogador e puder trazer, pode ter certeza que a diretoria, juntamente com o presidente, vai trazer mais esse jogador. Mas sem cometer loucura, sempre com os pés no chão. Desde que não seja outro André, né? 390 por mês ganha o André. 390. Quem me disse foi um dirigente do Grêmio. Olha, eu acho o seguinte, assim, jogar futebol, colocar o André num jogo de futebol, ele prejudica o Grêmio, já prejudicou várias vezes essa teimosia de colocar o André para jogar. O Grêmio já perdeu muitos jogos por causa disso. Mas é que o Renato botou na cabeça que ele recupera todo mundo? Não, mas o Ele André... é Jesus Cristo? Olha, faz quanto tempo faz, não é, que ele tenta recuperar o André e não consegue, não é? Então, eu acho que não deveria mais. Eu sou gremista e acho que não deveria mais, sabe, tentar recuperar o André. O André já deu o que tinha que dar. Depois do intervalo, Cudê. Bueno, uno habla no para intentar generar un problema, sino con la verdad. Y yo intento hablar con la verdad y con lo que siento. Entonces, a alguno le va a agradar, a otro no, pero soy sincero. Y bueno, pienso que seguramente con mejores campos va a haber mejores espectáculos. Y bueno, nos hemos sentido mucho más cómodos, obviamente. Pero bueno, seguramente pienso que más allá de que estaba bien el campo, poder jugar en el Beira sería para nosotros importante, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo se vio muy bien. Tenemos que seguir consiguiendo o intentando conseguir este ritmo de juego, que es lo que nos falta por el parate tan largo, ¿no? Pero bueno, eso solo nos lo va a dar jugar los partidos, ¿no? Eduardo Cudê, eu gostaria que você falasse sobre a atuação do Paulo Guerreiro, que hoje foi bastante acionado. Ele marcou 2 gols, mas também perdeu algumas outras oportunidades. Como é que você viu essa partida do Guerreiro e especialmente esses 2 gols que ele acabou anotando hoje? No, es un jugador muy importante para nosotros. Siempre reitero, no me gusta hablar de la parte individual, sí de la parte colectiva, que creo que el equipo llevó en el juego muchas cosas de las cuales hemos entrenado y bueno, y hemos generado muchísimas situaciones de gol, que es lo que nos gusta, y así que bueno, hay que seguir trabajando, vuelvo a repetir, seguramente todavía nos falta ritmo de juego para
para encontrar el ideal. No lo vamos a encontrar ahora que este es nuestro tercer juego, ni en el cuarto ni en el quinto, pero sí que cada juego tenemos que ir mejorando y sintiéndonos mejor y bueno, tratar de ir haciendo buenos partidos contra el rival que nos toque, ¿no? Como diz o Cudê, né? Hablar com la verdad e com que siento. Quer dizer, a falar a verdade o que ele sente a respeito do gramado, né? Olha, você sabe que eu sou de um tempo que os jogadores, eles jogavam em um time pela camiseta. O salário era até secundário. Queria o salário, claro, mas era mais romântica, como a gente diz. Numa época romântica. Quando eu ouvi essa declaração do Cudê, dizendo assim, olha só, se for para jogar em campo ruim, é melhor que contrate outro técnico. É engraçado. É que ele disse que ele foi mal entendido, que ele não quis dizer aquilo. Mas ele... Eu ouvi com essas palavras. Com la verdad, com que siento. Diga, Viola. Que seria dos nossos craques da década de 70, pelo menos, jogar, se tivéssemos todos os gramados tapetes como tem no Beira-Rio hoje, né? Eles seriam considerados extra classe, né? Eu creio que se não há gramado em la cancha de acordo, temos que jogar naquele né? Fazendo no que tiene. Hacerlo mejor. Se o Falcão estreou contra o Esportivo de Bento, mesmo não tendo uma derrota, e eu assisti o jogo, vi a narração do PVC, ele se informou em relação a isso, eu nem lembrava. Quantos craques jogaram nos gramados carecas do Gauchão e quantas partidas eu joguei na Várzea, em Ramiro Soto, não eu, mas vários atletas que foram de alto nível, jogaram em Ramiro Soto, Araribóia, Tamandaré, são outros tempos, mas uma declaração totalmente fora de contexto. Na minha opinião, é óbvio que nós vivemos outro momento e que os gramados têm que ser o melhor possível e ter um mínimo de qualificação para se jogar. Mas tem muito jogador que não mereceria jogar em tapete hoje não, viu, Rec? Não, e nos dois jogos, né, Rec, os dois primeiros jogos do Inter, ok, o gramado estava feio, não estava ajudando muito, mas também não foi pelo gramado que o Inter perdeu, né? Não. A atuação, a falta de motivação, a falta de ritmo, não era o gramado também. O gramado é para todo mundo, A falta de domínio de um atleta, ela vai se dar no gramado ruim ou no gramado bom. A gente sente quando o atleta domina a bola, se ele vai dominar bem. O que faria o Carpegiani, por exemplo, para dominar uma bola naqueles campos careca que jogava no interior do estado, ou lá em Erechim? Dominava de qualquer jeito. No Grenal, por exemplo, que é o primeiro jogo que o gramado chamou a atenção, não foi o gramado que fez o Moisés pular errado na bola. Chamava a bola de meu amor. Olha só, imagine só, o Luciano hoje perde um gol com o gol vazio. O goleiro não estava mais lá. Sem goleiro. Você acha que é o gramado que atrapalhou ele? Não pode ser, não é? Porque eu já vi perder outros gols também, não é? E em gramado bom. Sabe, então, não pode ser. É o Montinho artilheiro, a culpa foi do Montinho. É claro que o ideal é você ter um gramado perfeito para que a bola possa rolar, para que o jogador possa exibir toda a sua qualidade. Aquele Grenal da Pauleira, ele perdeu um gol incrível. Aliás, Rec e Maurício, existem algumas situações que alguns treinadores tentam levar jogadores para jogar em gramados não tão bons, justamente para treinar a possibilidade da bola quicar na frente e tu dar um jeito de dominar. Exatamente. Tem jogadores que usam, tem treinadores que usam bola de Mercury, essas bolas de borracha, que quicam muito mais, justamente para que tu tenha dificuldade para dominar. Era o Zé Duarte ou era o Mário Juliato? Eu sempre troco. Que usava bola de borracha. Exato, são situações que são importantes, bola de tênis, inclusive, para que possa quicar e tu tenha que ter um domínio mais. Essa agilidade que falta, porque se acha hoje que o cara para jogar tem que jogar em gramado, que é um tapete. Muito bom, muito bem. Mas e o treinamento para que a bola que venha não venha tão redonda? Porque parece que todo mundo sabe passar. Libertadores não é sempre gramado bom, né? Eu não me lembro qual jogador que o pai dava um limão para ele fazer balãozinho e aí
Acho que é o Neymar, se eu não me engano, sabe? E ele ficou com esse domínio de bola espetacular. Eu trabalhei no cartório da segunda zona, ali no seu Nino Canani, ali na Venâncio Aires, no ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais, cartório da segunda zona. Tinha o cartório, do lado tinha uma fruteira e em cima tinha uma casa de luz vermelha. Mas aí... Que tu nunca frequentou, Não óbvio. frequentei. Era sede do Internacional, porque é vermelho, não. Aí, o homem da fruteira, ele passava o dia inteiro fazendo balãozinho ali com laranja. Ah, sim. Imagine. Nossa, Vai ficar craque, Coca. A habilidade do futebol brasileiro, ela também advém do futebol de rua. Sim. Claro. Nós tínhamos campos de várzea, hoje nós não temos mais. O que veio substituir um pouco essa situação de não ter o campo já foi o futsal, mas a habilidade do jogador brasileiro também advém do futebol de rua, dessa coisa de jogar na calçada, no meio-fio. Então, eu te confesso que não conheço todos os estádios na Argentina, conheço um ou dois, o do River e do Boca Juniors. Não acho que a Argentina tenha tanto gramado bom lá, mas enfim, foi uma declaração que foi colocada, ao meu ver, ela não deveria estar no contexto. O Cudê é um bom treinador, ele tem um planejamento e uma metodologia de trabalho que a gente consegue enxergar a forma com que ele quer jogar. Acho que faltam 2 laterais para que ele possa usar aquilo que ele pretende dentro da filosofia de jogo dele, com 4-1-3-2. Acho que faltam 2 laterais. Acho que nós vamos ter que ver a situação do Marcos Guilherme no meio-campo, né, e uma alternativa ao próprio centroavante. Acho que nós estamos bem servidos de zagueiros, com o Cuesta, com o menino que jogou muito bem hoje, que tem que ter a sequência de chance, e o próprio Moleto. Mas as laterais aí, os 2 laterais considerados titulares, são muito fracos. Diga, Maurício. Bom, a questão que o Luiz Braz colocava antes dos Limões, o Cleverson, da Lomba Grande, Novo Hamburgo, mandou mensagem aqui e é fato. A história do pai que dava limão era do Jean-Pierre do Grêmio. Jean-Pierre, eu me lembrei. Sim. E por isso ele tem esse domínio fantástico de bola, né? É um dos melhores jogadores em matéria de dominar a bola, sabe, que eu conheço. Hoje, aliás, o Luciano, que a gente falou bastante sobre ele hoje, veio uma bola alta na área do Novo Hamburgo e ele foi dominar. E ele se perdeu todo hoje. Caminhão de melancia. Olha, rapaz. Olha aqui, eu vou propor para fechar o programa. Tem que ter um batedor de pênalti oficial em Grêmio Internacional. Não pode o cara entrar aos 30 do segundo tempo e continuar sendo o batedor de pênalti oficial do Internacional por ser o D'Alessandro. As coisas, para mim, tem que ser profissionais ao extremo o tempo todo. E no Grêmio, o Cebolinha não pode bater pênalti. Não deve. Não tem a menor condição. Não deve. Ou que treinassem, né? Diga, Miola. Quando a gente jogava, assim, tinha algumas situações que na preleção o técnico já dizia: quem faz isso é o fulano, quem faz aquilo é o Beltrano, quem faz isso é o ciclano. Naquele jogo, se o jogador que era batedor, né, e não sairia jogando, ele não seria o batedor naquele jogo. Hoje, quando o D'Alessandro entrou e abdicou da abraçadeira de capitão, e aí teve, eu olhando o jogo, e a gente acompanha a rede social também. Então, parece que foi não quis pegar a abraçadeira, mas para chutar o pênalti ele estava lá. Quem era o batedor antes dele bater? Quem seria o batedor antes dele? Aliás, você pega no Grêmio. Eles dizem que a gente faz polêmica, eles geram polêmica para encerrar o programa. Olha, no Grêmio, o melhor batedor de falta do Grêmio é o Jean-Pierre, não é? Ele bate falta muito bem. Olha, por que não deixa ele treinar para bater pênalti? Claro. E ele é o batedor, sabe? Poder ser o batedor cobrador oficial. Não é? Com certeza. Amanhã tem mais. Valeu, Miola, valeu.